mais de 20 anos de profissão, jornalista, conhecedor profundo de futebol, comentarista esportivo, mas acima de tudo, alguém que fala e escreve sobre os mais diversos temas. É isso que faremos neste sábado, bate-papo sobre profissão e futebol. Carlos Guimarães está aqui. Seja bem-vindo ao programa De Carrinho, Guima. Que prazer em te ter aqui. Boa tarde. Fala, Cassiano. Um abraço a você, um abraço a todos. É um prazer participar. Estou à disposição. Bom, Guima, a gente tem muitos assuntos para conversar neste sábado. E sempre os nossos papos começam com o programa De Carrinho e os ouvintes querendo conhecer mais a vida e a carreira de quem a gente entrevista. Então fala um pouco sobre você, Guima. Como tudo começou, seu desejo pelo jornalismo, suas inspirações, experiências na carreira. O espaço é todo seu. Bom, vamos lá, falar um pouquinho da minha trajetória, que é um pouquinho diferente, assim, de quem está no rádio, né? De quem sempre sonhou estar no rádio. Eu não fiz jornalismo para trabalhar em rádio. Eu parei no rádio por uma questão de primeiro emprego, primeiro estágio. Ali me chamaram na Rádio Gaúcha, lá em 1999. Eu fiz jornalismo para escrever. Eu acho que meu texto é muito melhor do que a minha fala, continuo achando. Até hoje acho isso. E entrei no jornalismo para escrever sobre música, né? E acabei falando sobre futebol. Sempre gostei muito de futebol também, mas eu nunca fui daqueles caras assim, viciados em rádio, que ouviam tudo. Ouvia bastante rádio, mas nunca fui assim, ó, pô, meu sonho é ser um desses caras aí, né? Dos caras que eu ouvia. Não foram assim grandes referências na hora de optar por jornalismo. Na verdade, essa opção ela vem muito antes, quando eu desenvolvia uma aptidão para escrever. As pessoas diziam que eu escrevia muito bem e gostava de contar histórias, então eu entrei no jornalismo mais para isso, né? E as minhas referências sempre foram assim, jornalismo mais de música mesmo, e de texto, de revista, de jornal, do que jornalismo de rádio, né? Minhas inspirações, elas sempre foram meio estranhas, assim. Gostava muito de ler a Placar, gostava muito de ler a Bis, uma revista de música. Gostava muito de ler a revista Mad, que eu acho que fazia um humor voltado para o jornalismo. Gostava de ler os caras que escreviam sobre jornalismo. Então, as minhas inspirações são diferentes, assim, de outras que eu sei que meus colegas têm. Talvez dentro do jornalismo esportivo, o Juca Kfouri é um cara que eu sempre gostei, o Rui Carlos Osterman é um cara que eu sempre gostei. Sempre gostei dessa parte mais da crônica, assim, né? Então, eles podem servir como algumas referências dentro desse meio, mas o fato é que é uma carreira um pouquinho diferente, né? Entrei na Rádio Gaúcha, depois fui para a Bandeirantes, tive uma nova passagem pela Gaúcha, estou na Guaíba desde 2014 e sempre nessa parte do futebol. Foi a parte que eu acabei encontrando aí nesses 22 anos de crônica e me assentando, assumindo o lugar e fazendo a minha parte nisso, né? Tive uma pequena experiência com jornalismo cultural, algumas experiências com jornalismo cultural musical, na Ipanema, na própria Guaíba, fazendo freela, assim, escrevendo matéria, mas sempre o esporte foi assim, um lugar onde eu fui visto como um jornalista de fato. E não me arrependo, eu acho que eu faço bem essa parte, viu? E um momento bem marcante na tua trajetória e que mostra como tu é querido pelo público foi quando pela primeira vez eu presenciei uma demissão ser revertida em função de um apelo dos ouvintes. Me refiro a você e à Rádio Guaíba. Como tu te sentiu e de que forma tu enxerga o momento atual do jornalismo e dos meios tradicionais? Olha, esse momento é um momento meio emblemático, assim, mas é um momento que eu não gosto muito de lembrar. Eu acho que foi uma série de coisas que levou aquilo, né? Um momento que eu fui desligado da Guaíba lá em 13 de julho de 2018, Dia Mundial do Rock, e depois acabei voltando, assim. Teve apelo do público, teve apelo de um monte de gente, teve coisas internas, assim, que eu não falo muito, porque acho que é um episódio superado, né? Sei que muita gente levanta isso como bandeira, eu não levanto. Acho que foi um episódio péssimo para mim, assim, porque, enfim, um episódio que poderia ter me levado para outras coisas, até coisas boas. Um episódio que foi muito desgastante, muito desagradável, mas eu acho que o que ficou
bom para mim é ver que o público gosta de mim, embora alguns não, e eu brigo bastante com o público, mas porque às vezes tem muita coisa irritante nesse meio. E também ver como os meus colegas reagiram, né? Os meus colegas também se manifestaram publicamente, se arriscaram, e isso foi uma coisa muito bem-vinda, assim, né? Não vou negar que dá uma melhorada na autoestima, mas é uma coisa que eu não tento levar assim como algo super importante na minha vida. Prefiro falar do meu trabalho, é uma coisa que eu nem lembro, na verdade, assim. Lembro quando vocês tocam no assunto, quando alguém me pergunta sobre isso publicamente, aí eu lembro, mas não é uma coisa assim que eu gosto, que eu valorizo, não. É uma coisa que aconteceu, foi um episódio e vambora, né? Bola pra frente. Isso acontece. E sobre o atual momento do jornalismo dos meios tradicionais, cara, na verdade, assim, é uma coisa natural acontecer de os meios, eles se modificam, né? Eles sempre se modificaram. O próprio rádio que se fazia nos anos 70 não era o mesmo que se fazia nos anos 50, e a televisão que se fazia nos anos 90 não é a mesma que se fazia nos anos 70, e por aí vai. Vão ingressando novas tecnologias, vão ingressando novos costumes, novos hábitos, comportamentos, e as coisas vão se transformando. Eu vejo de uma forma hoje muito natural, sabe? Muito natural. Eu não vejo nenhum drama assim em me adaptar. Eu tenho muita crítica a muita coisa, mas acho que é uma coisa muito mais de conteúdo do que de forma, ou de como se portar diante dessas novas tecnologias, dessas novas tendências, sei lá. A minha preocupação maior é com relação ao que se produz e não onde se produz. Porque quando a gente fala sobre o futuro do jornalismo, sobre o futuro da comunicação, se fala muito sobre o meio, que meio que a gente vai atuar. Acho que o meio que a gente vai atuar, a gente se adapta, a maioria se adapta. A forma, acho que o que pega mais é o que a gente vai oferecer para esse meio. O que a gente está oferecendo. E acho que é muito mais do mesmo, muita gente fazendo coisa igual, muita chatice. Eu não ando consumindo assim desses vídeos de YouTube de futebol, porque eu acho tudo meio igual, sabe? Alguns são criativos, outros nem tanto. Então, eu acho que as coisas, elas se modificam. Os meios tradicionais, eles vão continuar adaptados de uma outra forma, talvez não sob o guarda-chuva de uma grande empresa, mais autorais, enfim, mas eles vão continuar. Não vejo assim uma mudança drástica que vai impactar na forma de, enfim, né, de alguns sim, mas eu acho que não muda tanto assim quanto as pessoas acham que vai mudar. A gente ainda está sobrevivendo, a gente ainda está vivendo, e a gente ainda é muito consumido. Ainda tem empresa muito forte. Eu não vejo assim como o fim das empresas tradicionais, não. Há um tempo atrás eu pensava que sim. Hoje eu vejo como uma forma de compartilhar espaço com os outros. É isso. Sem dúvida, Guima, e em se tratando de futebol, nosso carro-chefe, a forma como a modalidade é conduzida hoje, como os clubes são geridos, o jogo que se pratica, é o que te agrada? Olha, são duas coisas diferentes. O jeito que os clubes são geridos, eu acho pessimamente geridos. Os clubes são geridos ainda no modelo amador, em que o dirigente ele faz ali tipo um plano de carreira dentro da vida do clube, com sócio conselheiro aí alçado por conta de aliança política, de conchavo político a um cargo diretivo, e a gente patina nesse amadorismo. Eu acho que o futebol brasileiro ele tinha que ser profissionalizado, ele tinha que caminhar para profissionalização, para caminhar para esse lado mais profissional, né? E isso não depende do jeito que o futebol é jogado. Eu acho que o jogo ele tem também as suas alterações. Todas essas coisas que eu falo, o jornalismo, o jogo, nós, tá? Tudo isso reflete o espírito de cada tempo. O tempo ele tem uma fala, e o futebol ele tem uma fala. Hoje o jogo é muito rápido, físico, direto. Ele é um esporte disputado com muita velocidade e uma condição física muito alta. Isso requer novas estratégias, novas táticas, novas respostas a antigas estratégias. E eu acho que o futebol de hoje em dia é bem jogado, sim. Eu acho que é bem... tem muita gente que critica a parte técnica, né? Que tecnicamente o futebol ele ficou inferior, mas eu faço essa comparação com o vôlei. Hoje o vôlei tu não vê a bola direito, é de um lado para o outro e não tem aqueles ralis, né? De a bola ficar no ar por muito tempo. Não, a importância de ter o saque, por exemplo, faz com que
a partida ela se defina muito nisso, né? Em quebra de serviço, essas coisas. E o tênis é assim, muito rápido, muito físico. O futebol ele acompanha tudo isso. Ele acompanha e a gente vê hoje um jogo mais direto, um jogo com menos enrolação, um jogo com menos técnica, talvez, mas dentro dessa diminuição técnica, a importância de outros pontos, né? A capacidade mental de concentração, isso é mais valorizado hoje em dia. Antigamente o cara podia entrar com a cabeça longe, que se ele era bom de bola, ele resolvia. Hoje não. Hoje existe uma mentalização do jogo muito forte. O nível de mentalidade do jogo ele é muito alto. Então hoje a gente tem essa mudança no jeito de jogar, que é uma mudança bem considerável, mas eu não acho uma ruim também. O Lisca ele deu uma posição muito forte essa semana sobre o futebol, além de não parar, estar com uma carga ainda mais intensa no auge das mortes e casos de coronavírus. O que você pensa sobre isso? Assim, eu acho que o futebol ele não é uma bolha sanitária, o futebol ele tem todo um entorno que sofre com essa questão da pandemia. A gente vai para uma Copa do Brasil onde tem muito aeroporto envolvido, tem muita baldeação, tem muita coisa de um lado para o outro, tem time que vai cruzar o Brasil para jogar, mas eu acho que dentro de campo o futebol ele toma cuidados que outros lugares eles não tomam, né? O futebol não é o foco principal de propagação do coronavírus. A gente teve festa, teve carnaval, tem festa secreta, tem rave, tem um monte de coisa e as pessoas estão aí. Eu nem falo sobre o dia a dia porque eu sei que as pessoas pegam ônibus e estão dentro do ônibus por conta de uma obrigação que elas têm. Elas são obrigadas a trabalhar. Mas no sentido de diversão, a gente vê o Orla de Capão da Canoa, por exemplo, lotada nesse verão. E o futebol passa longe disso. Eu acho que o futebol ele tinha que ter mais cuidados. Porque houve aglomeração na final da Libertadores, tem muita aglomeração de dirigentes nas arquibancadas, limitar e restringir. O ideal é que todos presentes na praça de jogo fossem testados. Como isso é muito caro, muito difícil e, portanto, utópico, que se tenha uma volta a um protocolo mais exigente, de limitar sim também a imprensa, de limitar pessoas que estão lá, de voltar a ser mais ou menos como era. Porque do jeito que as coisas estão, a gente está diante do pior período aqui. O futebol ele tem testagem, eles testam, eles têm esse cuidado. Eu acho que com restrições, não sei se haveria de fato a necessidade de se paralisar completamente. Acho que dá para ter aí uma fiscalização maior, né? Tudo sob controle e sob consciência. Estamos conversando com Carlos Guimarães, jornalista esportivo, comentarista da Rádio Guaíba. A gente já falou bastante sobre profissão, sobre carreira, sobre a vida do Guimarães. Agora estamos falando de futebol, analisamos aí a final de amanhã entre Palmeiras e Grêmio pela Copa do Brasil. E o tema que eu quero propor agora, Guima, é permanência de Renato Portaluppi. Ainda é o melhor caminho para o Grêmio? Se a temporada tivesse uma pausa, um período de férias, eu acho que sim, que seria o fim do ciclo do Renato. O futebol brasileiro, ele trabalha com ciclos de tanto tempo, eu acho que são 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio, vou deixar assim no máximo, para o treinador ficar. Quando passa desse prazo, o futebol, o treinador, ele tem né, acho que o ciclo se encerra. Eu até falei assim no ar que o Renato já adquiriu mais vícios que virtudes. E quando você entra numa fase de ter mais vícios que virtudes, é um fim de ciclo. Eu acho que seria um fim de ciclo caso houvesse uma temporada com pausa, com férias e pré-temporada para começar outra. Como isso não ocorre, não sei se não é melhor realmente permanecer com o Renato, até porque a quebra do Renato, a saída do Renato, ela vai ser um pouco traumática. Ela vai ser uma coisa um pouco... vai ser uma quebra de trabalho longo, com uma idolatria, com títulos respaldados por um apoio popular, troca de modelo, é muita coisa. Então fazer isso num ano que não para, que tudo emenda e não tem nenhuma pausa, não tem pré-temporada, não tem preparação, eu acho um pouco arriscado. Então não sei se é o momento da saída do Renato, não. Guimarães, deixa eu te questionar sobre um tema importante. Você é alguém que sempre tem opiniões fortes e claras sobre qualquer assunto.
que você pensa sobre as críticas recorrentes que pessoas do futebol fazem em relação à imprensa? Olha, eu acho que é normal, ser mais velho que a gente, sabe? Eu estava lendo até para minha pesquisa de doutorado um recorte de jornal de 1927, em que dirigentes do Campeonato Carioca, eles criticavam a imprensa, especialmente as rádios, como sendo concorrentes do jogo. O jogo era visto como uma atração, como uma espécie de circo mesmo, tá? E que o jornalismo, que o rádio, que as outras coisas seriam concorrentes. Eles acham que comunicação, achavam que comunicação e futebol não se complementavam, que eram concorrentes. Então, quem precisa do rádio? Eles não gostavam. Isso é muito velho, crítica à imprensa é muito velha, a gente tem que se acostumar com isso, é normal e não vai parar, tá? Porque o que acontece, o futebol, quem é objeto, alvo de crítica, de posicionamento, vai se incomodar com quem é o sujeito que critica, isso é uma relação absolutamente natural. Então, essas críticas recorrentes, elas são normais. O que acontece hoje é que a gente tem mais acesso, né? A gente tem um feedback, a gente tem rede social, a gente tem as respostas das pessoas em relação ao nosso trabalho. E isso é imediato, por isso que essa mudança. E no caso do Internacional, Guima, você teria mantido o Abel de grande campanha na reta final do Brasileirão ou concorda com o prosseguimento do projeto original estabelecido pela nova diretoria, que tem Miguel Ángel Ramírez já pronto para iniciar o trabalho? Bom, com relação a Abel já foi, né? Eu acho que eu daria seguimento sim, mas já foi. E agora é um novo paradigma muito bem alicerçado, muito bem sedimentado, muito bem pensado, tá? A direção do Inter trabalha com esses aspectos modernos, com uma comissão multidisciplinar, científica, com toda uma estrutura que gera esse novo momento aí, né, para o Internacional. E acho que o Miguel Ramírez tem tudo para fazer um bom trabalho, se tiver a paciência do torcedor, paciência da crítica, paciência de todos que cercam o futebol. Se não houver essa paciência, ele não vai conseguir dar continuidade, ele não vai conseguir produzir. Então, se houver entendimento, compreensão e essa paciência que eu digo, ele tem condição de fazer um grande trabalho, sim. Ele está pronto, né, para começar esse trabalho, mas eu acho que o principal adversário dele vai ser a impaciência da opinião pública. E já encaminhando o nosso final de papo, Guima, quais teus projetos de carreira para o futuro e quais dicas tu dá para a gurizada que sonha com o jornalismo esportivo? Olha, Tia, acho que o projeto é sobreviver, viu? O projeto de carreira para o futuro é sobreviver. Eu não tenho mais muito projetos. Sei lá, é uma pergunta meio... A gente está diante de uma pandemia, né? Acho que tem que esperar passar por tudo isso. Não tem como fazer planos mirabolantes no meio do caos, assim. O projeto é, sei lá, tomar vacina, que tudo isso passe. Confesso que eu não pensei em nada. Eu tenho uma pesquisa de doutorado para tocar, que é sobre a história da opinião esportiva brasileira. Tenho, assim, um projeto de um livro que eu tô bolando, mas ainda está muito no processo de pré-produção. Tem a Rádio Guaíba, tem as coisas que eu toco, então é muita coisa. Só que eu acho que o projeto principal é receber a vacina, viu? Receber a vacina, enfim, sobreviver no meio desse caos. E dica que eu dou pra gurizada que sonha com jornalismo esportivo, puta, eu já falei tanta coisa pra essa gurizada, não sei se eu me sinto ainda, como é que eu vou dizer, confortável em dar uma dica, né? Se tem aptidão, se tem a vontade, segue, mas é um trabalho muito difícil, é um caminho muito difícil. E às vezes muito frustrante, ainda me pegou num dia muito frustrado, assim, com as coisas que vem acontecendo, né? Só tenha humildade, eu acho que a dica é essa, tenha humildade e serenidade e percepção de que vocês não sabem tudo. Tentem aprender, eu acho que essa é a dica, tentem aprender, serve para tudo na vida, mas eu não tenho mais aquelas coisas mirabolantes de siga seu trabalho, estudo, né? Não, tentem aprender, sei lá, né? Vocês não são fenômenos, tentem aprender, eu acho que é isso para qualquer coisa na vida. E que o caminho é muito difícil, é difícil pra caramba, assim, né? É uma coisa... Eu sei que tem muito... O sonho, quem sou eu pra tirar o sonho de uma pessoa? Mas quando a gente se confronta com algumas realidades, eu não sei até que ponto o sonho, ele continua da mesma forma. É mais ou menos isso. Muito obrigado pela tua participação, Guimarães.
grande jornalista, uma das figuras aí que eu mais admiro no meio esportivo. Valeu, foi bom demais te receber, tenho certeza que os ouvintes adoraram. Fica com Deus e até uma próxima. Obrigado, Cassiano. Desculpa a correria aí que tá pesada a coisa, mas valeu, a gente vai passar por isso, tenho certeza. Valeu, tchau, tchau.